Isso ainda não está resolvido. A voz de Elisa cortou o silêncio do escritório como um chicote. Léo ergueu os olhos da planilha complexa que dominava sua tela. Sua mãe adotiva, Elisa, estava parada na porta, com o casaco de grife jogado sobre os ombros e uma expressão de impaciência. Ao lado dela, Lucas, seu irmão, sorria com desdém. Estou quase terminando, respondeu Léo, a voz rouca pelo cansaço. O erro no cálculo da fundação foi grave. Tive que refazer toda a projeção de custos. Eu avisei para ele checar 2 vezes, mãe, disse Lucas, dando um passo à frente. Ele bocejou. Um gesto teatral de tédio. Mas você sabe como Léo é perfeccionista demais com as coisas erradas. Uma onda de calor subiu pelo pescoço de Léo. O erro era de Lucas. A assinatura dele estava no relatório original. Eu recebi o relatório para revisão final às 5 da tarde, disse ele, tentando manter a calma. Elisa ignorou a implicação. Seus olhos frios se fixaram em Léo. A responsabilidade final é sua. Você é o gerente de projetos. Lucas tem a visão estratégica. Ele não pode se perder em minúcias. É para isso que você serve. Cada palavra era uma humilhação cuidadosamente calculada. É para isso que você serve. Um instrumento. Uma ferramenta. A empresa não pode arcar com um atraso desses, continuou Elisa, seu tom se tornando mais duro. Os investidores estão nervosos. Se essa falha vazar, a reputação de Lucas como futuro CEO será manchada. Léo sentiu o estômago revirar. Não era a reputação da empresa que a preocupava, mas a de seu filho de sangue. Ele apertou a mandíbula. Não vai vazar. Eu vou consertar. Claro que vai, disse Lucas, dando uma palmadinha condescendente no ombro de Léo. Você sempre conserta a bagunça, não é, maninho? Elisa se aproximou da mesa de Léo, seu perfume caro enchendo o ar. Ela não olhou para o trabalho dele, mas para Lucas. Corrito, vamos para casa. Você tem a reunião do conselho amanhã de manhã. Precisa estar descansado. Ela se virou para Léo, uma ordem final em seus lábios. Quero isso na minha mesa às 7 da manhã. E na reunião, Lucas apresentará a solução. Ele precisa demonstrar liderança em tempos de crise. Ela nem esperou por uma resposta. Elisa e Lucas saíram. Suas risadas ecoando pelo corredor silencioso. Léo ficou sozinho, o brilho da tela iluminando seu rosto exausto. Ele olhou para os números corrigidos, a salvação da empresa que ninguém jamais atribuiria a ele. O salvador anônimo. O bode expiatório de prontidão. Naquela noite, algo dentro dele, que antes era uma lealdade cega e ferida, começou a endurecer. Começou a se transformar em um gelo cortante e afiado. Um brinde ao meu filho. Elisa ergueu a taça de cristal, o som tilintando na sala de jantar silenciosa. Lucas sorria. O reflexo das luzes do lustre dançando em seus olhos. Do outro lado da mesa, Léo observava a cena, o garfo parado a centímetros de seu prato. Mãe, não precisava de tanto, disse Lucas, embora seu sorriso dissesse o contrário. Claro que precisava, respondeu Elisa. Fechar o contrato com a Rossi e Filhos foi uma jogada brilhante. Demonstra iniciativa. Visão. Ela entregou uma pequena caixa de veludo a Lucas. Dentro, a chave de um carro esportivo importado. Lucas assobiou. É o modelo do ano. Exatamente o que eu queria. O futuro CEO da construtora Almeida precisa de uma imagem à altura. Declarou Elisa, radiante de orgulho. Léo engoliu em seco. O contrato com a Rossi era trivial, uma negociação pequena que mal cobriria a primeira parcela daquele carro. Falando em contratos, começou Léo, a voz firme. A renegociação com o consórcio internacional foi aprovada hoje. Salvamos o projeto do Litoral Sul. O silêncio caiu por um instante. Elisa virou o rosto para ele, a expressão se tornando fria. Isso não foi uma conquista, Léo. Foi controle de danos. Você apenas limpou uma sujeira que não deveria existir. Mas era um contrato de 100 milhões, insistiu ele. A frustração crescendo. Estava praticamente perdido. E seu trabalho é garantir que não se perca, retrucou Elisa, cortante. Você não ganha prêmios por fazer o mínimo. Lucas está abrindo novos caminhos, conquistando novos territórios.
Há uma diferença fundamental entre manter o barco flutuando e traçar um novo curso. Lucas girava a chave nos dedos, o olhar fixo em Léo. Ele tem razão, mãe. Léo é ótimo em apagar incêndios. Alguém precisa fazer isso. A condescendência em sua voz era palpável. Léo sentiu o rosto queimar. Ele não era um colega. Nem um irmão. Era um faxineiro glorificado. Um solucionador de problemas cujo único propósito era garantir que o caminho de Lucas estivesse sempre livre de obstáculos. Elisa sorriu, satisfeita com a dinâmica. Ela se virou para Léo, o sorriso desaparecendo. Léo, não fique aí parado com essa cara. O champanhe não vai se servir sozinho. Faça as honras. Vamos brindar ao verdadeiro sucesso. A ordem o atingiu como um tapa. Ele se levantou, a cadeira rangendo no chão polido. Caminhou até o balde de gelo. As mãos tremendo levemente ao pegar a garrafa. O som da rolha estourando foi abafado pelo riso de Elisa e Lucas. Enquanto enchia as taças, ele os observava. Eles eram uma unidade, um círculo fechado de admiração mútua. E ele? Ele era o satélite, preso em órbita pela gravidade de uma promessa antiga, existindo apenas para servir. Eles nunca vão entender, pai. Léo sussurrou as palavras no silêncio do antigo escritório de Ricardo. Após o jantar humilhante, ele se refugiou ali, o único lugar na casa que ainda parecia um santuário. Ele passou os dedos sobre uma foto antiga na mesa, ele. Um adolescente desajeitado, ao lado de um Ricardo sorridente. A lembrança o atingiu com a força de uma onda. Eu estraguei tudo, a voz de um Léo de 15 anos ecoou em sua mente. Ele estava no mesmo escritório, encolhido em uma cadeira, enquanto Ricardo analisava uma planilha. Ricardo não ergueu os olhos. Você cometeu um erro de cálculo, Léo. Não incendiou o prédio. Mas a Elisa disse. Ela disse que eu custei R$10.000 à empresa. Ela disse que eu sou um fardo incompetente. Ricardo finalmente levantou o olhar. Não havia raiva. Apenas uma calma ponderada. Sua mãe adotiva vê o resultado final. O número no papel. Ela não vê o processo. Você encontrou o seu próprio erro. Você o corrigiu. Você aprendeu. Isso não tem preço. Ele se levantou e caminhou até a grande janela com vista para a cidade. Olhe lá fora, Léo. O que você vê? Prédios. Eu vejo duas coisas, disse Ricardo. Estrutura e fachada. Lucas é excelente com fachadas. Ele sabe como fazer as coisas parecerem boas, como vender uma imagem. É um talento. Mas você entende a estrutura. Você sabe como as coisas realmente funcionam. O que as impede de desmoronar? Ele se virou e colocou uma mão firme no ombro de Léo. E eles nunca vão entender o seu valor, porque ele não é barulhento. Não é chamativo. Mas é o mais importante. É o que sustenta tudo. Léo sentiu um nó se formar em sua garganta. Um dia, continuou Ricardo, a voz baixa e séria, a solidez desta empresa será testada. E nesse dia, seu verdadeiro valor será revelado. Não para eles, mas para todos. Seus olhos encontraram os de Léo. Eu prometo. E saiba de uma coisa. Eu tomei providências para garantir que seu futuro esteja protegido. Providências que só eu e você sabemos. A memória se desvaneceu, deixando Léo de volta ao escritório frio e escuro. A promessa de Ricardo ecoava em seus ouvidos. Eu tomei providências. Ele não sabia o que aquilo significava. Não exatamente. Mas era a única coisa a qual se agarrava. Era a armadura que o permitia supportar os insultos de Elisa e o desprezo de Lucas. Ele não estava aguentando por eles. Estavam orando a fé que o único homem que o chamou de filho depositou nele. E esperaria o dia em que a promessa de Ricardo finalmente se cumpriria. O fluxo de caixa está negativo. Alguém pode me explicar por que? A voz de Elisa era baixa, mas carregava um peso que silenciou a sala de reuniões. Os chefes de departamento e os membros do conselho se entreolharam, nervosos. O diretor financeiro, Siqueira. Pegaria. Presidenta, os números indicam duas fontes principais para a crise. Excesso de gastos em aquisições de marketing e estouros de orçamento significativos nos projetos em andamento. O olhar de Elisa se moveu lentamente pela mesa. As aquisições de marketing eram o domínio de Lucas.
Os projetos eram de Léo. Lucas se ajeitou na cadeira. O investimento em marketing foi agressivo, admito. Mas necessário para fortalecer a marca. O mercado está competitivo. Nossa marca não valerá nada se formos à falência, Lucas, disse Elisa, a voz cortante. Mas então, seu foco se desviou. Pousando diretamente em Léo. Siqueira. Detalhe: os estouros de orçamento. Foram principalmente em materiais de acabamento de luxo e mudanças de escopo de última hora no projeto do edifício central, respondeu o diretor, sem olhar para ninguém em específico. Léo sentiu o sangue gelar. Ele sabia exatamente do que Siqueira estava falando. Essas mudanças não foram aprovadas pelo meu departamento, disse Léo, a voz firme. Elas vieram diretamente do escritório do CEO e foram classificadas como diretivas executivas. Lucas riu. Um som seco e sem humor. Você está dizendo que eu não deveria tentar melhorar nosso produto, Léo. Que deveríamos entregar o mesmo básico de sempre. Era uma oportunidade de criar um marco para a cidade. Era uma oportunidade que custou 20% do orçamento total do projeto, rebateu Léo. Meus relatórios semanais alertaram sobre o impacto financeiro. Eles foram ignorados. Relatórios, disse Elisa, com um gesto de desdém. Papéis não resolvem problemas. Liderança resolve. E a sua falhou. Um bom gerente de projetos antecipa os custos, negocia melhores preços. Encontra alternativas. Você simplesmente deixou a conta crescer e agora aponta o dedo. A acusação pairou no ar, injusta e venenosa. Ela estava reescrevendo a história na frente de todos, protegendo seu filho de sangue e oferecendo o adotivo como sacrifício. Isso não é verdade, disse Léo, mas sua voz foi abafada pela de Elisa. Chega de desculpas, ela declarou, batendo a mão na mesa. O som fez todos se encolherem. O problema foi a falta de controle. E o controle era sua responsabilidade. Lucas teve a visão. Você falhou na execução. Ela o encarou. Os olhos frios como pedra. A partir de agora, o departamento de projetos está sob intervenção. E você, Léo, tem 48 horas para me apresentar um plano de cortes que reverta este prejuízo. Quero soluções, não problemas. A reunião foi encerrada. Ninguém olhou para Léo enquanto saíam. Ele ficou sentado, sozinho na longa mesa de mogno, o peso da culpa fabricada esmagando seus ombros. Eles não queriam apenas um bode expiatório. Eles queriam que ele construísse o próprio altar do sacrifício. Impossível. Nenhum fornecedor vai renegociar com a nossa reputação de crédito atual. A voz de Martins, seu braço direito no departamento de projetos, era um sussurro desesperado. Eles estavam trancados no escritório de Léo há quase 24 horas, cercados por xícaras de café vazias e pilhas de contratos. Então não vamos falar com os fornecedores, disse Léo. Os olhos fixos na tela. Vamos falar com os credores deles. Os bancos. Martins balançou a cabeça. Eles vão rir da nossa cara. Pedir para um banco reestruturar a dívida de um cliente para nos ajudar. Porque se nós quebrarmos, os fornecedores deles quebram junto, explicou Léo, digitando rapidamente. E o banco fica com um prejuízo ainda maior. Vamos oferecer uma garantia. Um pagamento parcial imediato em troca de um alongamento do prazo. Pagamento parcial com que dinheiro? Perguntou Martins. Exasperado. O caixa está zerado. Léo parou de digitar. Ele abriu uma gaveta trancada e tirou um extrato bancário pessoal. Ele o empurrou sobre a mesa para Martins. Os olhos de Martins se arregalaram. Léo, isso, de onde veio todo esse dinheiro? Meu pai adotivo me ajudou a abrir uma carteira de investimentos quando eu fiz 18 anos, disse Léo, a voz baixa. Ele me ensinou a reinvestir, a diversificar. Ele disse que era para o meu futuro. Uma onda de amargura o atingiu. O futuro que Ricardo imaginou certamente não era este. Usar suas economias de uma vida inteira para salvar a empresa que sua família estava determinada a destruir. Você não pode usar isso, disse Martins, chocado. Isso é seu ponto. O que é meu se a empresa que meu pai construiu ruir? Retrucou Léo. A lealdade, mesmo que mal direcionada, ainda pulsava forte. É a única chance que temos. As horas seguintes foram um borrão de telefonemas.
Léo não ligou para os gerentes de contas. Ele usou a antiga agenda de contatos de Ricardo para ir direto aos vice-presidentes. Ele não pediu, ele argumentou. Apresentou números, projeções. A lógica fria e brutal do mercado. Seu cliente nos deve 2 milhões, disse ele a um diretor de banco em São Paulo. Se não renegociarmos, vocês receberão 0. Eu estou oferecendo 500 mil à vista, agora, para garantir o restante da dívida em novas condições. Pense nisso como um seguro contra um calote total. Ele repetiu a mesma lógica, adaptando a cada credor, a cada banco. Ele era implacável. Usou cada grama de conhecimento que Ricardo lhe ensinou, cada truque de negociação, cada argumento persuasivo. Ao amanhecer, com os olhos ardendo de cansaço. Ele tinha conseguido acordos preliminares para reestruturar 70% das dívidas de curto prazo. Era um fôlego. Um milagre frágil, comprado com seu próprio futuro. Ele imprimiu o resumo do plano. Martins o observava, uma mistura de admiração e preocupação no rosto. Você conseguiu. Leo. Você salvou a empresa. Léo olhou para o papel em suas mãos. Ele não se sentia como um salvador. Sentia-se como alguém que acabará de entregar sua única arma para as pessoas que o seguravam sob a mira de uma arma. Um plano de recuperação ousado e decisivo. A voz de Lucas ressoou na sala do conselho. Ele estava de pé, projetando confiança, enquanto os slides que Léo preparara durante a noite passavam na tela atrás dele. Conseguimos renegociar a maior parte de nossa dívida de curto prazo, continuou Lucas, gesticulando para um gráfico. Isso nos dará o fôlego necessário para reestruturar internamente e voltar a crescer. Léo estava sentado em um canto da sala, invisível. Elisa o havia instruído a comparecer, mas a não falar. Sua presença é necessária para os detalhes técnicos, caso perguntem. Mas a liderança deve ser de Lucas, ela dissera antes da reunião. Um dos membros do conselho, um homem mais velho chamado Bastos, pareceu impressionado. Isso é notável, Lucas. Como conseguiu que os credores concordassem com termos tão favoráveis em tão pouco tempo? Lucas sorriu. Um sorriso ensaiado. Foi preciso uma abordagem heterodoxa. Fui direto à fonte, aos bancos, e apresentei um argumento que eles não podiam recusar. Um prejuízo parcial é melhor que uma perda total. Era a estratégia de Léo, palavra por palavra. O estômago de Léo se revirou, uma náusea amarga subindo por sua garganta. Elisa, sentada na cabeceira da mesa, interveio. Lucas demonstrou uma capacidade de negociação que não víamos nesta empresa desde os tempos de seu pai. Ele não apenas resolveu o problema, ele transformou uma crise em uma oportunidade. Ela olhou diretamente para Léo. Um aviso claro em seus olhos. Fique quieto. Bastos, no entanto, franziu a testa, olhando para alguns papéis. A menção aqui é uma injeção de capital para garantir esses novos acordos. De onde veio esse fundo? Eu não o vi em nossos balanços. O silêncio caiu por um segundo. Léo sentiu seu coração martelar. A verdade estava prestes a vir à tona. Lucas hesitou, mas Elisa foi mais rápida. Foi uma manobra financeira interna, disse ela, a voz suave como seda. Realocamos ativos de fundos de contingência que havíamos reservado para expansão futura. Foi um risco calculado. Liderado por Lucas. A mentira era tão descarada, tão completa, que Léo perdeu o fôlego. Eles não estavam apenas roubando seu trabalho, estavam apagando seu sacrifício. O dinheiro dele, o futuro dele, reduzido a uma manobra financeira interna. Léo abriu a boca para falar. Era demais. A injustiça era sufocante. Mas o olhar de Elisa o encontrou. Não era mais um aviso. Era uma ameaça. Um olhar que dizia: ouse me desafiar aqui e eu o destruirei de uma forma que você nem pode imaginar. Ele fechou a boca. A raiva que sentia era tão intensa que o deixou paralisado. Ele não era apenas uma ferramenta. Ele era um recurso a ser explorado e descartado. Sua única função era sangrar para que eles pudessem prosperar. A reunião terminou com uma rodada de aplausos para Lucas. Enquanto todos o parabenizavam, Léo se levantou e saiu da sala, despercebido. Naquele corredor vazio, a lealdade que o prendia àquela família finalmente se partiu. Não com um estalo alto.
Bate com o silêncio mortal de algo que morre por dentro. Ponto preciso do extrato da sua conta de investimentos. O original. Elisa não o convidou para entrar em seu escritório. Ela simplesmente parou na porta do cubículo dele, a bolsa de couro cara pendurada no braço. Léo ergueu os olhos, a exaustão da semana pesando sobre ele. Para quê? Ele perguntou, a voz desprovida de emoção. A auditoria do conselho precisa verificar a manobra financeira que salvou a empresa, disse ela. As palavras soando como um eufemismo sujo. Precisamos apresentar a papelada para formalizar a transferência dos fundos para o capital da empresa. Léo sentiu um frio percorrer sua espinha. Transferência. Eu não concordei em transferir nada. O dinheiro foi uma garantia. Uma caução temporária. Elisa suspirou, um som de pura irritação, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Léo, não seja ingênuo. A empresa precisava de capital, não de uma promessa. O dinheiro já foi incorporado. É parte dos ativos da Almeida agora. Meu dinheiro, disse ele. A voz baixa e perigosa. O dinheiro que Ricardo me deixou. Que ele me ensinou a cultivar. E que melhor uso para ele do que salvar o legado de Ricardo, retrucou Elisa, a lógica dela perversa e circular. Ele ficaria orgulhoso de seu sacrifício. É pelo bem da família. A família. A palavra soou vazia, uma casca oca. Lucas precisa de estabilidade para liderar, continuou ela, mudando de tática. Essa injeção de capital solidifica a posição dele, acalma os investidores. Você entende, não é? Seu papel sempre foi apoiar. Léo se levantou. Pela primeira vez. Ele não se sentia menor que ela. A raiva o estava nivelando. Meu papel era ajudar. Não ser devorado. Vocês pegaram meu trabalho, minha reputação e agora meu futuro. Uma faísca de surpresa brilhou nos olhos de Elisa antes de ser substituída por uma frieza de aço. Cuidado com o seu tom, Léo. Não se esqueça de quem o acolheu. De quem o tirou de um orfanato e lhe deu um sobrenome. A gratidão é o mínimo que esperamos. A chantagem emocional, a arma final de seu arsenal. Mas pela primeira vez, ela não encontrou o alvo. A ferida que antes doía agora estava cauterizada. Insensível. Eu não tenho mais esse extrato, mentiu ele, a decisão se formando em sua mente. Elisa estreitou os olhos. O que quer dizer com não tem mais? Eu fechei a conta, continuou Léo, a mentira fluindo com uma facilidade surpreendente. Transferi o dinheiro para um lugar seguro. Um lugar que vocês não podem tocar. A máscara de calma de Elisa rachou. Um lampejo de fúria cruzou seu rosto. Você está blefando. Você não teria coragem. Teste-me, disse Léo. O desafio pairou entre eles, elétrico e perigoso. Ela o encarou por um longo momento. O choque da insubordinação estampado em seu rosto. Então, ela se virou abruptamente. Você vai se arrepender disso, disse ela por cima do ombro, a voz um sibilo venenoso. Você cometeu um erro terrível. Enquanto ela se afastava, Léo não sentiu medo. Sentiu uma estranha e perigosa sensação de liberdade. Ele havia acabado de declarar guerra. E sabia que eles não hesitariam em usar suas armas mais sujas para vencê-la. Onde você estava ontem à noite? Léo. A pergunta de Lucas o pegou de surpresa. Ele estava revisando as plantas de um novo projeto quando o irmão entrou em seu escritório sem bater, com um sorriso estranho no rosto. Eu estava em casa. Por quê? Respondeu Léo, cauteloso. Sério. Porque eu recebi uma ligação interessante do gerente do nosso banco, disse Lucas. Sentando-se na beirada da mesa de Léo. Parece que alguém tentou fazer uma transferência bem grande de uma das nossas contas corporativas para uma conta offshore. Uma conta desconhecida. Uma sensação de pavor começou a se formar no estômago de Léo. Eu não sei nada sobre isso. Não sabe. Lucas ergueu uma sobrancelha. Isso é engraçado. Porque a tentativa de transferência foi feita usando suas senhas de acesso. As mesmas que você usa todos os dias. Léo se levantou. Isso é impossível. Alguém deve ter roubado minhas credenciais. Ou talvez, disse Lucas, aproximando-se. A voz baixa e conspiratória, alguém tenha ficado irritado por ter seu fundo pessoal absorvido pela empresa.
Talvez esse alguém tenha decidido se pagar de volta, com juros. A acusação era tão absurda, tão claramente uma armação, que Léo quase riu. Mas o olhar sério no rosto de Lucas o deteve. Você sabe que eu não faria isso, Lucas. Eu não sei de mais nada, Léo, disse Lucas, balançando a cabeça com falsa tristeza. Você tem agido de forma estranha ultimamente. Desafiador. Secreto. Ele olhou ao redor do escritório de Léo. Sabe? Mãe e eu estávamos conversando sobre o apartamento novo que você comprou. Léo congelou. Que apartamento novo? Vamos lá. O triplex na Marina. Uma compra bem cara para alguém com seu salário, disse Lucas, o sorriso se tornando malicioso. Ficamos nos perguntando de onde veio o dinheiro. Agora, com essa tentativa de fraude, as peças começam a se encaixar. O sangue de Léo gelou. Ele não comprou nenhum apartamento. Era uma mentira. Uma mentira elaborada para construir uma narrativa contra ele. Eu não comprei apartamento nenhum. Lucas. Isso é loucura. É mesmo. Porque temos os documentos da transação, disse Lucas, e pela primeira vez, Léo viu a verdade nos olhos do irmão. Ele estava se divertindo. Ele estava saboreando cada momento daquela destruição. Você foi descuidado, Léo. Usou o nome da empresa em alguns papéis. Achou que ninguém ia notar. Léo recuou, a enormidade da armadilha se fechando ao seu redor. Eles não estavam apenas o acusando. Eles fabricaram provas. Lucas se aproximou e colocou uma mão em seu ombro, a mesma mão que ele usou para zombar dele dias antes. Você é só o cachorrinho adotado. Lembra. Esta família, esta empresa, sempre serão minhas. A voz dele era um sussurro venenoso. E faremos o que for preciso para proteger o que é nosso. Mesmo que isso signifique colocar o cachorro na rua. O desprezo era tão puro, tão absoluto, que roubou o ar dos pulmões de Léo. A raiva que ele sentia antes era uma faísca. Agora, era um incêndio. Um incêndio que consumiria tudo. Os auditores chegam amanhã. A declaração de Elisa pairou na sala de estar da mansão, tensa e afiada. Lucas, servindo-se de um uísque, deu de ombros. Que venham. Já temos nossa história pronta, disse ele. A confiança beirando a arrogância. O bode expiatório está no curral, esperando o abate. Elisa andava de um lado para o outro, a calma que ela projetava em público completamente ausente. Não seja tolo, Lucas. Uma auditoria externa não é uma reunião de conselho que podemos controlar. Eles vão cavar fundo. Se encontrarem qualquer vestígio de seus projetos paralelos, estamos acabados. Eles não vão encontrar nada, rebateu Lucas, girando o gelo no copo. Porque toda a sujeira leva a uma única porta, a de Léo. Os registros de acesso. As transferências de baixo valor que fizemos da conta dele nos últimos meses para criar um padrão, o contrato do apartamento, está tudo lá. Ele é o culpado perfeito. Perfeito. Sibilou Elisa, parando para encará-lo. Siqueira no financeiro está suando frio. Ele sabe que as assinaturas nos pedidos de compra do edifício central foram suas. Se ele quebrar sob pressão, Siqueira tem uma hipoteca e 2 filhos na faculdade, interrompeu Lucas. Com desdém. Ele não vai arriscar tudo por um órfão que tratamos como lixo a vida inteira. Ele vai confirmar nossa história. Houve um momento de silêncio, onde a verdade feia do plano deles ficou exposta. A falência não era mais uma possibilidade distante, era uma certeza matemática. A fraude de Lucas, o desvio de fundos para financiar suas startups fracassadas, havia sangrado a empresa até a morte. A renegociação de Léo foi apenas um adiamento do inevitável. A narrativa precisa ser impecável, disse Elisa, a voz agora mais baixa, conspiratória. Léo, amargurado e sentindo-se injustiçado, começou a desviar pequenas quantias. Quando a pressão aumentou, ele tentou o golpe final, a transferência offshore. O apartamento foi sua extravagância, seu erro fatal. Simples. Crível. Lucas sorriu. É quase poético. A única coisa que ele tem nesta vida é um sobrenome que lhe demos. E agora, vamos usar esse sobrenome para mandá-lo para a cadeia. Elisa finalmente parou de andar. A ansiedade em seu rosto se solidificou em uma máscara de determinação fria. Ela olhou para o filho,
um brilho sombrio em seus olhos. Amanhã de manhã. Convocaremos uma reunião de emergência. Apresentaremos as provas. Na frente de todos, vamos desmascará-lo. Ela fez uma pausa, o peso de suas próximas palavras preenchendo a sala. Ele não terá tempo de reagir. Será um golpe rápido e final. É a carreira dele, ou a nossa liberdade. Será a dele, afirmou Lucas, erguendo o copo. Um brinde ao fim de Léo Almeida. Precisamos apertar o nó. Lucas disse as palavras no corredor escuro do andar executivo, tarde da noite. Ele e Elisa estavam parados do lado de fora do escritório de Léo. A única luz vindo da fresta sob a porta. Ele ainda está aí, sussurrou Elisa. Sim. Trabalhando até tarde, como sempre. O idiota provavelmente está tentando encontrar uma maneira de salvar a empresa de novo, zombou Lucas. Elisa ignorou o sarcasmo do filho. O pânico estava começando a corroer sua compostura de aço. A reunião de amanhã é a nossa única chance. A armadilha precisa ser perfeita. As provas circunstanciais são fortes, mas precisamos de algo irrefutável. E o que seria mais irrefutável do que uma confissão? Disse Lucas. Um brilho malicioso em seus olhos. Elisa o encarou. Leon nunca confessaria. Ele é teimoso. E tem aquela lealdade estúpida à memória de Ricardo. Ele não precisa confessar de verdade, explicou Lucas, a voz baixa e venenosa. Nós só precisamos que pareça que ele confessou. Ele tirou um pequeno gravador digital do bolso. Eu entro lá. Pressiono ele. Gritou Accuso. Você fica aqui fora, grava o áudio. Com alguma edição inteligente, podemos pegar fragmentos. Foi minha responsabilidade, eu cometi um erro. O dinheiro sumiu. Frases que ele certamente dirá ao tentar se defender. Elisa olhou para o gravador, a ideia se formando em sua mente. Era arriscado. Era sujo. Era perfeito. Ele vai negar tudo, disse ela, pensando alto. Claro que vai. Mas será a palavra dele contra uma gravação, argumentou Lucas. Na frente do conselho, em meio ao pânico da falência, em quem eles vão acreditar? No CEO que eles aplaudiram semana passada? Ou no funcionário recluso que estamos pintando como um traidor? Ele tinha razão. A percepção era tudo. Eles não precisavam de uma condenação judicial. Precisavam apenas de uma condenação pública, dentro da empresa. O suficiente para jogá-lo para fora e selar a narrativa. Elisa pegou o pequeno aparelho da mão de Lucas. Seus dedos estavam frios. E os documentos do apartamento? Estão prontos. Nossos advogados terminaram esta tarde. Uma falsificação perfeita da assinatura dele. Baseada em dezenas de documentos que ele assinou ao longo dos anos. Ele não terá como provar que não é dele sem uma perícia que levará semanas. Até lá, o jogo já terá acabado. Elisa respirou fundo, o plano final se solidificando. Provas documentais forjadas e uma confissão de áudio fabricada. Era a combinação que destruiria Léo completamente. Faça isso, disse ela, a voz um sussurro gélido. Vá lá e consiga o que precisamos. Seja convincente. Faca ou se sentir encaralado. Lucas sorriu. Não se preocupe. Mãe. Eu nasci para este papel. Ele se virou e caminhou em direção à porta do escritório de Léo. Elisa recuou para a sombra, apertou o botão de gravação e segurou o aparelho com as mãos trêmulas, esperando o início do ato final da traição. Como você pôde fazer isso conosco, Léo? A voz de Elisa tremia com uma emoção fabricada. Ela e Lucas encurralaram Léo na sala de estar da mansão, logo após o amanhecer. A reunião do conselho aconteceria em menos de 2 horas. Léo, que mal havia dormido, olhou de um para o outro. Fazer o quê? Eu não fiz nada. Não minta, gritou Lucas, jogando uma pasta de documentos na mesa de centro. O som ecoou na sala silenciosa. Está tudo aqui. A compra do apartamento. As transferências. A tentativa de desvio de milhões para uma conta offshore. Isso é forjado, disse Léo, a voz firme, apesar do coração acelerado. Vocês sabem disso. Elisa se aproximou, lágrimas falsas brotando em seus olhos. Era uma performance magistral. Depois de tudo que fizemos por você, nós o tiramos de um orfanato, demos a você nosso nome, um lar. E é assim que você nos retribui.
nos apunhalando pelas costas quando mais precisamos de você. A acusação. A mesma arma que ela usou por anos, o atingiu. Mas desta vez, não causou dor. Causou uma clareza gelada. Ele viu a armadilha, não como uma vítima, mas como um observador. Vocês estão destruindo a empresa para cobrir seus próprios erros, disse ele, o tom nivelado. E estão tentando me usar como escudo. Lucas riu, um som cruel. Escudo. Não seja tão dramático. Você é o culpado. Sempre foi um peso morto, um erro que meu pai cometeu por pena. Agora, esse erro vai nos custar tudo. Cada palavra era calculada para ferir. Para desestabilizá-lo antes da reunião. Para garantir que ele chegasse lá já derrotado. Nós demos a você todas as chances, continuou Elisa, a voz embargada de falsa dor. Ricardo acreditava em você. Imagine a decepção dele se estivesse aqui agora, vendo o traidor que você se tornou. A menção a Ricardo foi o que o quebrou. Não de tristeza, mas de uma raiva pura e incandescente. Não ouse falar o nome dele, sibilou Léo, dando um passo à frente. Vocês dois mancharam tudo o que ele construiu. Nós, disse Lucas, incrédulo. Nós somos a família dele. Você é o agregado. O estranho que nunca pertenceu a este lugar. Elisa fez um sinal sutil para a porta da frente, onde 2 seguranças da empresa haviam aparecido silenciosamente. Acabou, Léo. Nós temos as provas. Nós temos a confissão. Ela se referia à gravação editada. A peça final da farsa deles. Sugerimos que você não compareça à reunião de hoje, disse Elisa, a voz agora desprovida de qualquer emoção, o ato finalizado. Seria menos humilhante para você. Os seguranças vão acompanhá-lo para fora da propriedade. Eles o estavam expulsando. Condenando-o sem julgamento. Momentos antes de sua própria execução pública. Léo olhou para os rostos deles, para a certeza triunfante em seus olhos. Eles acreditavam que tinham vencido. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A traição era tão completa, tão absoluta, que era quase sufocante. Por um instante, o desespero o inundou. Ele estava sozinho. Sem provas. Sem aliados. Senhores, por favor, parem. A voz era calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Os 2 seguranças, que haviam agarrado os braços de Léo. Congelaram. Todos se viraram. Parado na entrada da sala de estar estava o Sr. Afonso, o advogado pessoal de Ricardo por mais de 30 anos. Um homem idoso, de terno impecável e olhos que pareciam ver através de mentiras. Elisa foi a primeira a se recuperar do choque. Afonso. O que está fazendo aqui? Este é um assunto de família. Eu fui o advogado de Ricardo, Elisa. E por extensão, o advogado desta família e desta empresa por muito tempo, disse ele, caminhando lentamente para dentro da sala. Seus olhos passaram por Lucas e Elisa antes de se fixarem em Léo. Havia uma tristeza neles. Mas também uma determinação. E Ricardo me deixou instruções muito específicas para uma situação exatamente como esta. Lucas bufou. Instruções. Meu pai está morto. Você não tem autoridade aqui. A autoridade de um homem não morre com ele quando está devidamente documentada, retrucou Afonso, a voz afiada. Ele se virou para os seguranças. Podem soltar o rapaz. Qualquer tentativa de remover o Sr. Almeida desta propriedade à força resultará em um processo imediato por coação ilegal. Hesitantes, os seguranças soltaram Léo. Elisa deu um passo à frente. A fúria mal contida em seu rosto. Que absurdo é este? Léo foi pego em flagrante desviando fundos da empresa. Ele é um criminoso. Essas são acusações muito sérias, disse Afonso, calmamente. Acusações que, até onde sei, ainda não foram provadas em nenhuma instância legal. Ele se virou para Léo, que ainda estava atordoado pela intervenção repentina. Léo, Ricardo sabia que este dia poderia chegar. Uma onda de confusão e esperança incipiente percorreu Léo. Ele sabia da natureza ambiciosa de Lucas, continuou o advogado. Escolhendo as palavras com cuidado. E da lealdade cega de Elisa. Ele temia que, sem a sua presença, você pudesse se tornar um alvo. Isso é ridículo, exclamou Elisa. Afonso a ignorou. Seu foco estava inteiramente em Léo.
Ele me constituiu como seu protetor legal em assuntos relacionados à empresa, com poderes para agir em seu nome caso eu suspeitasse de fraude ou manipulação. E eu suspeito de ambas. Ele tirou uma liminar do bolso interno de seu paletó e a entregou a Elisa. Isto impede qualquer ação disciplinar ou demissão contra Léo Almeida até que uma investigação completa e independente seja conduzida. A reunião de hoje pode acontecer, mas o nome dele não pode ser parte da pauta de forma conclusiva. Elisa pegou o papel como se estivesse pegando fogo. Seus olhos percorreram o texto, a cor sumindo de seu rosto. Afonso então se virou para Léo. Sua voz baixou, tornando-se quase um sussurro, para que apenas ele ouvisse. Seu pai adotivo não era um homem ingênuo, garoto. Ele construiu defesas. E agora, vamos usá-las. Pela primeira vez em dias, Léo sentiu uma rachadura na parede de desespero que o cercava. Não era uma vitória, mas era um adiamento. Era uma chance. E naquele momento, uma chance era tudo o que ele precisava. Para onde estamos indo, Sr. Afonso? Léo perguntou enquanto o carro do advogado se afastava da mansão. A reunião do conselho estava começando, mas Afonso o havia levado embora, insistindo que havia algo mais importante a ser feito. A um lugar que Ricardo confiava mais do que a própria casa, respondeu Afonso, os olhos fixos na estrada. O cofre central do Banco Metropolitano. Leo Franzi o atesta. Por quê? O que há lá? Paciência, Léo. Ricardo era um homem de planos e contingências. Ele acreditava em seguros. E você era o bem mais valioso que ele queria assegurar. O silêncio no carro era pesado. A mente de Léo girava com a traição que acabará de testemunhar, a humilhação, a fúria. A intervenção de Afonso foi um choque. Uma luz no fim de um túnel escuro. Eu sempre desconfiei de Elisa, disse Afonso, quebrando o silêncio. O amor dela por Lucas a cega. E o desprezo dela por você, nunca entendi a origem, mas sempre esteve lá. Ricardo também via. É por isso que ele tomou essas precauções. Que precauções? Insistiu Léo. Ricardo me deixou uma carta, disse o advogado, com instruções claras. Só deveria ser aberta e lida para você se Elisa e Lucas fizessem um movimento para removê-lo da empresa ou incriminá-lo. A tentativa de expulsá-lo hoje foi o gatilho. Eles chegaram ao banco. O gerente os cumprimentou com deferência e os conduziu por corredores silenciosos e portas de aço até a sala do cofre. Afonso apresentou uma chave e uma autorização assinada. Um funcionário trouxe uma caixa de metal, longa e pesada, e a colocou sobre uma mesa em uma sala privada. Ricardo alugou este cofre há mais de 20 anos, disse Afonso. Ninguém, nem mesmo Elisa, sabia de sua existência. Ele abriu a caixa. Dentro, não havia joias ou dinheiro. Apenas documentos. No topo, uma carta grossa e amarelada, selada com o sinete de Ricardo. O nome de Léo estava escrito na frente. Isso é para você, disse Afonso, entregando-lhe a carta. Com as mãos trêmulas, Léo quebrou o selo. A caligrafia de Ricardo, forte e familiar, preenchia a página. Meu querido filho, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que meus piores medos se concretizaram. Significa que a família que eu tentei construir falhou com você. Perdoe-me por não estar aí para protegê-lo. Léo sentiu um nó se formar em sua garganta. Há uma verdade que guardei de você, não por falta de confiança, mas para sua própria segurança. A história de como você chegou até mim é mais complexa do que eu lhe contei. E essa verdade está nos documentos restantes nesta caixa. Eles são sua herança. Sua arma. E sua justiça. Eles podem ter o nome Leo. Mas você tem o direito. Use-o com sabedoria. Use-o para proteger o legado que eu e Miguel construímos. Miguel. O nome o atingiu. Miguel era o sócio original de Ricardo, que morreu em um acidente de carro décadas atrás, logo após a fundação da empresa. Léo não entendeu a conexão. Confuso, ele se virou para Afonso, que o observava com uma expressão solene. O que isso significa? Que direito? Afonso não respondeu. Apenas apontou para os outros documentos na caixa. A verdade está aí, Léo. É hora de você descobri-la. O que são estes papéis? Léo perguntou. A voz rouca.
Ele pegou o maço de documentos de dentro da caixa. Havia certidões de nascimento, acordos legais e um testamento antigo, amarelado e frágil. Senhor. Afonso sentou-se na cadeira à sua frente. Leia a certidão de nascimento primeiro. A original. Léo desdobrou o papel. O nome do bebê era Leonardo Bastos Monteiro. A data de nascimento era a sua. Mas os nomes dos pais o fizeram parar. Pai, Miguel Bastos Monteiro. Mãe, Helena Pereira. Miguel, o sócio do meu pai. Gaguejou Léo, a confusão se transformando em choque. Eu não entendo. Ricardo não era seu pai biológico, Léo. Disse Afonso, suavemente. Miguel era. Você é o filho dele. O mundo de Léo inclinou-se sobre seu eixo. A sala parecia girar. Ele se agarrou à mesa para se firmar. Como Miguel e Ricardo eram como irmãos, começou Afonso a explicar. Eles construíram a construtora Almeida do zero. Miguel estava noivo de Helena. Mas ele morreu no acidente de carro 2 semanas antes do casamento. Helena estava grávida de 2 meses. De você. Léo olhava para o papel. As palavras borrando diante de seus olhos. Ele não era um órfão sem nome. Ele era filho de um dos fundadores da empresa. Helena morreu no parto, continuou Afonso, a voz cheia de pesar. Seu último desejo foi que Ricardo cuidasse de você. Ricardo, sentindo-se responsável pelo filho de seu melhor amigo, decidiu adotá-lo. Mas ele temia que, se sua verdadeira identidade fosse conhecida, você se tornaria um alvo para concorrentes ou caçadores de fortunas. Então ele criou a história do orfanato. Para protegê-lo. Uma vida inteira, uma identidade inteira. Era uma mentira. Uma mentira contada por amor, por proteção. A revelação era esmagadora, mas por baixo da confusão, uma nova sensação começou a surgir. Não era mais um estranho. Ele pertencia àquele legado de uma forma que Lucas jamais pertenceria. E o testamento? Perguntou Léo, pegando o último documento. Era o testamento de Miguel Bastos Monteiro. Essa, disse Afonso, com um leve sorriso se formando em seus lábios pela primeira vez, é a sua arma. Ricardo a manteve segura por todos esses anos. Esperando o momento certo. Ou o momento de maior necessidade. Léo começou a ler o documento legal, sua respiração presa na garganta. A linguagem era formal, mas a cláusula principal era clara como cristal. Deixo a totalidade da minha participação acionária na empresa Almeida e Monteiro Construtora, correspondente a 51%. 51% do capital social total, para meu filho, Leonardo Bastos Monteiro, a ser mantida em um fundo fiduciário administrado por meu sócio e amigo, Ricardo Almeida. Até que meu filho atinja a maioridade ou, a critério do administrador. Até o momento em que a revelação de sua herança seja necessária para a proteção de seus interesses ou do futuro da empresa. 51%. Ele não era apenas um herdeiro. Ele era o acionista majoritário. Ele era o dono. O que vamos fazer agora? A pergunta de Léo não era de confusão, mas de propósito. Ele estava sentado no escritório de Afonso, os documentos que redefiniam sua vida espalhados sobre a mesa. O choque inicial havia se dissipado, substituído por uma calma fria e perigosa. Ricardo deixou instruções claras sobre isso também, disse Afonso. Abrindo uma pasta. O primeiro passo é validar o testamento. Eu já iniciei o processo em segredo. Será oficializado em poucos dias. Até lá, ninguém pode saber. Léo assentiu. Eles acreditam que estou derrotado. Expulso. Vão relaxar a guarda. Exatamente, concordou o advogado. E eles prosseguiram com a reunião. A liminar os impediu de demiti-lo, mas Lucas apresentou as provas contra você. O conselho está em pânico, mas concordou em uma licença compulsória para você enquanto uma investigação interna ocorre. Uma investigação que eles vão controlar, concluiu Léo. Com amargura. Até agora, corrigiu Afonso. O segundo passo de Ricardo era este: em caso de traição, a resposta não deve ser defesa, mas um contra-ataque total. Mas para isso, precisamos de munição. Provas concretas da má gestão e da fraude de Lucas. Léo se inclinou para a frente, a mente já trabalhando, processando anos de observação silenciosa. Eu sei onde procurar. Os projetos paralelos de Lucas.
As startups que ele financiou com o dinheiro da empresa. Ele sempre usou uma rede de empresas de fachada para disfarçar as transferências. Ele as chama de investimentos de inovação. Você consegue rastreá-las? Perguntou Afonso, os olhos se aguçando. Eu projetei o sistema financeiro da empresa com Ricardo quando era estagiário, disse Léo. Eu construí backdoors que nem o departamento de te conhece. Eu posso entrar. Posso encontrar tudo. Uma nova energia pulsava nele. A dor da traição ainda estava lá. Uma brasa ardente em seu peito. Mas agora ela tinha um foco. Tinha um propósito. Não era mais apenas sobre sobreviver, era sobre retomar o que era seu por direito. Isso é arriscado. Se eles o pegarem acessando o sistema remotamente, eles não vão, interrompeu Léo. A hesitação que o definirá por tanto tempo havia desaparecido. Eles me subestimaram a vida inteira. Acharam que eu era apenas o burro de carga obediente. Não contavam que o burro de carga também construiu a carroça. Ele se levantou e caminhou até a janela. Olhando para a cidade que seu pai biológico e seu pai adotivo ajudaram a construir. Eles me tiraram meu nome, minha história, meu dinheiro e minha dignidade. Agora, vou pegar de volta o que é meu. E tudo o que eles achavam que era deles. Afonso observou, um raro sorriso de admiração em seu rosto. O filho de Miguel. E o herdeiro de Ricardo. Eles não fazem ideia do que está vindo. Não, disse Léo, virando-se, os olhos brilhando com uma determinação de aço. Eles não fazem. A dor em seus olhos, a marca de anos de humilhação, não havia desaparecido. Mas agora estava forjada em uma arma. Eu sinto muito. Eu estava errado. Léo proferiu as palavras ao telefone, a voz cuidadosamente calibrada para soar quebrada e derrotada. Do outro lado da linha, o silêncio de Elisa durou apenas um segundo antes de ser preenchido por um suspiro de satisfação mal disfarçada. Finalmente caiu em si, Leonardo. Ela perguntou, o nome completo usado como uma arma sutil. Eu entrei em pânico, continuou Léo. Seguindo o roteiro que ele e Afonso haviam traçado. As acusações, eu não soube como reagir. Agi como um idiota. Ele estava em um apartamento temporário que Afonso providenciou, um laptop aberto à sua frente, linhas de código passando rapidamente pela tela. Ele já estava dentro do servidor da empresa. Sua reação quase nos custou um processo do Sr. Afonso, disse Elisa, friamente. Felizmente, conseguimos contornar a situação. Ele concordou em retirar a liminar se você cooperar totalmente. Eu vou cooperar, disse Léo. Rapidamente. Eu farei qualquer coisa. Só, não me expulsem. A empresa é tudo que eu tenho. É o legado do pai. A isca foi lançada. A menção de sua lealdade a Ricardo era a chave. Era a fraqueza que eles sempre exploraram, e agora, ele a usaria como sua maior arma de dissimulação. Sua cooperação será confessar a má gestão severa, disse Elisa, a voz dura. Nós retiraremos as acusações de fraude em troca de sua renúncia e de um acordo de confidencialidade. Você sai em silêncio, e nós não o mandamos para a cadeia. É generoso. Sim. Sim, eu entendo, disse Léo. Enquanto seus dedos dançavam sobre o teclado, ele encontrou a primeira pasta. Projetos de inovação LA. As iniciais de Lucas. Cryptographida. Fraco. Eu aceito os termos. Houve uma pausa. Lucas quer falar com você, disse Elisa. A voz de Lucas entrou na linha, cheia de um triunfo malicioso. Então, o cachorrinho voltou com o rabo entre as pernas. Lucas, por favor, disse Léo, injetando um tom de súplica em sua voz. Eu estraguei tudo. Eu só quero consertar. Não há nada para consertar, zombou Lucas. Mas fico feliz que você finalmente entendeu o seu lugar. Ou melhor, a falta dele. Papai sempre teve um ponto cego para você. É uma pena que ele não esteja aqui para ver o quão certo eu estava a seu respeito. Enquanto Lucas se vangloriava, Léo quebrou a criptografia. Pastas se abriram. Contratos. Extratos bancários de empresas de fachada. Faturas superfaturadas. E-mails. Era uma mina de ouro de corrupção. Eu só preciso de um tempo para organizar minhas coisas, disse Léo. A voz embargada. Posso ir ao escritório amanhã à noite. Depois que todos tiverem saído. Eu não quero encarar ninguém. Lucas riu.
Claro. Vá pegar suas tralhas. Mas não toque em nada. Estamos de olho em você. Obrigado, Lucas. De verdade, disse Léo. Ele desligou o telefone. O fingimento se desfez, substituído por uma expressão de determinação gelada. Ele olhou para a tela. Para as provas irrefutáveis da fraude de seu irmão. A armadilha não era para ele. Era para eles. E eles haviam acabado de caminhar direto para ela. Você tem tudo. A voz de Afonso era um sussurro tenso do outro lado da linha criptografada. Léo estava sentado na escuridão de seu antigo escritório, a única luz vindo do monitor. Um pendrive estava em sua mão. Mais do que esperávamos, respondeu Léo, a voz baixa. Ele não apenas desviou dinheiro. Ele criou um ecossistema de fraude. Contratos com fornecedores fantasmas, relatórios de despesas falsificados. Bônus pagos a funcionários que não existem. Ele sangrou esta empresa por anos. E Elisa? Perguntou o advogado. Cega ou cúmplice. E-mails mostram que ela aprovou orçamentos absurdos sem questionar. Ela assinou cheques para as startups de inovação de Lucas, que na verdade eram contas privadas dele nas Ilhas Cayman. Um silêncio pesado pairou na linha. Isso é o suficiente para prender os dois por uma década, disse Afonso finalmente. Prisão é uma saída fácil. Disse Léo. A frieza em seu próprio tom o surpreendeu. Eles me humilharam publicamente. A punição deles também será pública. Quero que percam tudo. A empresa. O nome. A reputação. Quero que sintam exatamente o que eu senti, a sensação de ter o chão arrancado de debaixo dos pés. O que você tem em mente, Léo? Você mencionou que Ricardo instruiu uma auditoria forense independente em caso de traição. É hora de acionar essa cláusula. Disse Léo. Mas não uma auditoria comum. Quero a melhor empresa do país. Quero que eles venham aqui e validem cada pedaço de dado que eu baixei. Quero um relatório oficial, inquestionável. Isso levará tempo. E será caro, alertou Afonso. Use o fundo fiduciário que meu pai, Miguel, deixou. Considere isso o primeiro investimento do novo acionista majoritário na limpeza da casa, disse Léo. E enquanto os auditores trabalham, nós preparamos o terreno. Como Lucas tem um projeto de estimação. O residencial Vistas do Atlântico. É o maior empreendimento da história da empresa. Ele está buscando uma linha de crédito final de 50 milhões para iniciar a construção. Ele precisa dessa aprovação na próxima semana, ou o projeto inteiro desmorona. Incentivou Afonso. E eu conheço o diretor do banco que está analisando o empréstimo. Disse Léo. Carlos Meireles. Ele era um grande amigo de Ricardo. Ele me ensinou a velejar quando eu era criança. Ele nunca confiou em Lucas. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Afonso do outro lado da linha. Ele estava começando a entender. Você vai vazar as informações. Não todas. Apenas o suficiente. Correggio Leo. Uma dica anônima. Uma preocupação sobre irregularidades financeiras nos projetos anteriores de Lucas. O suficiente para fazer Meireles pausar a aprovação e iniciar uma diligência interna rigorosa no banco. O suficiente para colocar o projeto de Lucas no limbo e começar a sufocá-lo financeiramente. Um golpe sutil, aprovou Afonso. Eles não saberão de onde veio. Exato, disse Léo, olhando pela janela para a cidade iluminada. Eles vão pensar que é apenas má sorte. O começo de seu mundo desmoronando, tijolo por tijolo. E eu estarei aqui, nas sombras. Removendo a fundação. O que você quer dizer com em espera? A voz de Lucas era um rugido contido ao telefone. Ele estava em seu escritório, o rosto vermelho de raiva. Do outro lado da sala, Elisa o observava, uma ruga de preocupação se formando entre as sobrancelhas. Eu não entendo, Meireles. A aprovação era uma formalidade, continuou Lucas, a frustração evidente. Temos todos os alvarás, o projeto está impecável. Que tipo de diligência adicional vocês precisam fazer? Ele ouviu a resposta do banqueiro. O corpo enrijecendo a cada palavra. Uma denúncia anônima. Sobre o quê? Irregularidades financeiras. Isso é um absurdo. É calúnia de um concorrente. A pausa foi mais longa desta vez. Não, claro que não me oponho a uma revisão, disse Lucas, a voz agora forçadamente calma.
tentando salvar as aparências. Levem o tempo que precisarem. A construtora Almeida preza pela transparência. Ele desligou o telefone com um baque surdo. O que aconteceu? Perguntou Elisa, a voz tensa. O banco congelou a linha de crédito para o Vistas do Atlântico, disse Lucas, passando as mãos pelo cabelo. Algum desgraçado fez uma denúncia anônima sobre nossa gestão financeira. Meirelles está colocando tudo sob um microscópio. Elisa empalideceu. Denúncia? Quem faria isso? Qualquer um dos nossos concorrentes. Eles sabem que este projeto nos colocaria em outro patamar. Estão tentando nos sabotar, cuspiu Lucas. Ele começou a andar de um lado para o outro. Sem esse dinheiro, não podemos pagar os empreiteiros iniciais. Se atrasarmos o cronograma, as multas contratuais nos destruirão. E os auditores externos que o conselho insistiu em contratar? Perguntou Elisa, a ansiedade crescendo. Quando eles chegam? Na próxima semana. Merda, ele parou, a realização o atingindo. Se os auditores encontrarem qualquer coisa, e o banco estiver investigando ao mesmo tempo, seremos esmagados. O pânico começou a se instalar. O triunfo que sentiram ao se livrar de Léo parecia distante agora, substituído por uma nuvem escura de presságio. Calma, disse Elisa, tentando se controlar. Massa vos teletremia. Nós limpamos os rastros. As transferências para suas startups, nós as enterramos sob camadas de burocracia. Ninguém vai encontrar. Você não entende, mãe, explodiu Lucas. Esses auditores forenses não são os contadores sonolentos da nossa firma. Eles são cães de caça. E Meirelles odeia correr riscos. A denúncia o deixou assustado. Ele vai virar cada pedra. Ele parou em frente à grande janela, olhando para a cidade. A cidade que ele acreditava que iria conquistar. Precisamos de dinheiro, agora, disse ele. A voz baixa e desesperada. Precisamos de uma injeção de capital para manter as coisas funcionando enquanto resolvemos essa bagunça com o banco. Elisa o encarou, a mesma ideia terrível se formando na mente dos dois. Havia uma fonte de dinheiro. Uma propriedade valiosa e sem dívidas que podia ser vendida rapidamente. O terreno da antiga fundição, sussurrou ela. Lucas se virou, os olhos brilhando com um novo plano. Exato. Ricardo comprou aquilo como um investimento de longo prazo. Vale uma fortuna. Se vendermos com um bom desconto. Conseguimos o dinheiro em dias. Eles não sabiam. Não podiam saber. Mas nas sombras, Léo já antecipara aquele movimento. E a armadilha para o segundo pilar de seu império já estava preparada. Vendido. O contrato será assinado amanhã de manhã. Elisa anunciou ao entrar no escritório de Lucas, um raro sorriso de alívio em seu rosto. Amaral, da construtora rival, aceitou a oferta. 30 milhões. É 20% abaixo do valor de mercado. Mas o pagamento é à vista. Lucas sentiu uma onda de alívio lavar sua ansiedade. 30 milhões, isso nos compra tempo. Pelo menos alguns meses. O suficiente para acalmar os auditores e fazer Meirelles liberar nosso crédito. Eu disse a você que resolveríamos, disse Elisa, sentando-se. Amaral estava ansioso. Ele tem um projeto para aquela área há anos. O pai sempre disse que aquele terreno era nosso ovo de ouro, refletiu Lucas. É uma pena ter que vendê-lo, mas são tempos desesperados. Naquela mesma noite, a quilômetros de distância. Léo estava ao telefone com um homem de voz grave. Está tudo pronto, Sr. Monteiro? Perguntou o homem. Sim, Dr. Alves, respondeu Léo. O dossiê que lhe enviei contém toda a pesquisa. Os relatórios de contaminação do solo, os estudos ambientais que Ricardo encomendou secretamente anos atrás. Está tudo aí. É mais do que suficiente, disse o Dr. Alves, um renomado ativista ambiental. Resíduos químicos industriais. Vazamento de metais pesados, o local é uma bomba relógio ambiental. A prefeitura nunca deveria ter zoneado aquilo para uso comercial sem uma descontaminação completa. Ricardo planejava fazer a limpeza, explicou Léo. Faria parte do custo do desenvolvimento. Mas Lucas e Elisa não sabem dos relatórios. Para eles, é apenas um terreno baldio valioso. Eles estão tentando vendê-lo para a construtora Amaral, continuou o Dr. Alves. Recebi uma dica de meus contatos na Secretaria de Urbanismo.
Eles entraram com a papelada preliminar hoje. É por isso que estou ligando. Disse Léo. Amanhã de manhã, antes que o contrato seja assinado, quero que você solte a bomba. Vaze os relatórios para a imprensa. Convoque uma coletiva. Exponha o risco para a saúde pública. Exija que a agência ambiental interdite a área imediatamente. Houve uma pausa. Isso vai criar um inferno para a construtora Almeida. E para Amaral, disse o Dr. Alves. Esse é o plano, disse Léo, a voz fria como gelo. Quero que o terreno se torne radioativo. Intocável. Quero que o valor dele caia para 0 da noite para o dia. Considere feito. Disse o ativista. É por causas como esta que eu luto. Na manhã seguinte, Lucas e Elisa estavam na sala de reuniões, esperando Amaral para a assinatura. O telefone de Lucas tocou. Era seu advogado. Ligue à TV. Qualquer canal de notícias, disse o advogado, a voz urgente. Lucas pegou o controle remoto e ligou a grande tela na parede. A imagem que apareceu foi a do Dr. Alves, em frente à prefeitura, cercado por repórteres. Atrás dele, um gráfico mostrava o terreno da fundição, marcado em vermelho com a palavra contaminado. A construtora Almeida. Em um ato de negligência criminosa, tentou vender este terreno tóxico sem revelar os perigos, dizia o ativista na TV. O celular de Elisa tocou. Era Amaral. Elisa, você está vendo as notícias? Ele gritou do outro lado da linha. Que diabos vocês estão tentando fazer? Me vender um lixão tóxico. O negócio está cancelado. Meus advogados entrarão em contato. A chamada foi encerrada. Lucas e Elisa olharam para a tela. Paralisados. O ovo de ouro deles havia se transformado em veneno. A salvação de 30 milhões havia desaparecido no ar. A corda em volta de seus pescoços não apenas apertou, ela começou a sufocar. Isso não é coincidência. A voz de Elisa era um sibilo baixo na penumbra do escritório de Lucas. Os noticiários da TV, em modo mudo, ainda mostravam imagens do terreno interditado. O escândalo dominava as manchetes há 2 dias. Primeiro, uma denúncia anônima congela nosso maior financiamento. Depois, relatórios ambientais secretos que nem nós conhecíamos surgem do nada e destroem nossa única fonte de capital de emergência, continuou ela, a paranoia brilhando em seus olhos. Alguém está nos caçando. Lucas. Lucas, que estava olhando fixamente para a tela, virou-se. Concorrência. Eu disse a você. Amaral, talvez. Tentando baixar nosso preço para depois comprar a empresa inteira por centavos quando formos à falência. Amaral ficou tão chocado quanto nós. Retrucou Eliza. Isso é mais profundo. Alguém com conhecimento interno. Alguém que sabia da existência desses relatórios. Quem? Siqueira. Ele não tem coragem, zombou Lucas. Todos os executivos que tinham lealdade a meu pai já se foram. Só restam os nossos. Um silêncio desconfortável se instalou enquanto a implicação de suas próprias palavras pairava no ar. A lealdade que eles comandavam era baseada em poder e dinheiro, ambos desaparecendo rapidamente. E os auditores chegaram hoje, disse Lucas. Mudando de assunto. Eles se instalaram na antiga sala de conferências. Parecem um esquadrão de fuzilamento. Deixe-os procurar, disse Elisa, tentando projetar uma confiança que não sentia. Não vão encontrar nada que possa ser ligado diretamente a você. As empresas de fachada são sólidas. Nesse momento, o telefone de Lucas tocou. Era o editor-chefe do principal jornal financeiro do país. Sr. Almeida, aqui é Roberto Neves, do Diário Econômico, disse a voz do outro lado da linha. Recebemos uma série de documentos anônimos. Extratos. E-mails. Eles parecem indicar um padrão de má gestão e possíveis desvios de fundos na construtora Almeida, ligados a projetos de inovação. Gostaríamos de obter um comentário seu antes de publicarmos a matéria amanhã de manhã. O sangue sumiu do rosto de Lucas. Ele olhou para a mãe, os olhos arregalados de pânico. Que documentos? Isso é um absurdo. Material roubado e provavelmente falsificado. Entendo sua posição, disse o jornalista. A voz calma e profissional. Mas nossos especialistas forenses analisaram os metadados. Eles parecem autênticos. A matéria vai ao ar com ou sem seu comentário.
Apenas pensei em oferecer a oportunidade. Lucas desligou, a mão tremendo. Eles sabem, sussurrou ele, o pânico tomando conta. Mãe, eles sabem das startups. Sabem das transferências. Elisa o agarrou pelos ombros, a própria compostura se desfazendo. Como? Como isso é possível? Não era mais sabotagem. Era uma aniquilação. Alguém não estava apenas tentando prejudicá-los. Estava sistematicamente desmantelando cada defesa que eles tinham, expondo cada segredo sujo. E, pela primeira vez, uma suspeita terrível, que eles haviam descartado como impossível, começou a se formar na mente de Elisa. Os relatórios ambientais. Ricardo os encomendou, disse ela, a voz um fio. A denúncia no banco. Meirelles era amigo de Ricardo. Os documentos financeiros. Ela olhou para Lucas, o terror da compreensão amanhecendo em seu rosto. Só uma pessoa tinha a lealdade de Ricardo e o conhecimento técnico para fazer tudo isso. Não, disse Lucas, balançando a cabeça em negação. Ele não teria como. Ele não teria coragem. Nós o encurralamos, sussurrou Elisa. Nós tentamos destruir um homem que não tinha nada a perder. E lhe demos a única coisa que ele não tinha antes, um motivo. A imagem de Léo, derrotado e suplicante ao telefone, se desfez, substituída pela imagem de um inimigo invisível e implacável que estava, neste exato momento, apertando o gatilho do golpe final. Uma Assembleia Geral Extraordinária. Convocada para amanhã. A voz do advogado de Lucas, ao telefone. Era grave. A convocação foi feita pelo escritório do Sr. Afonso, agindo em nome de um acionista oculto que detém participação suficiente para exigir a reunião. Lucas sentiu um calafrio. Acionista oculto. Que acionista oculto? Eles não especificaram. Apenas que a pauta é uma discussão urgente sobre a liderança e o futuro financeiro da empresa, à luz de recentes revelações, recitou o advogado. É ele, sussurrou Elisa, que estava ouvindo no viva voz. É o Léo. Ele está por trás disso. Como? Gritou Lucas. A frustração se transformando em fúria. Ele não tem ações. Ele não tem nada. Como ele pode convocar uma assembleia? Eu não sei, Lucas, respondeu o advogado, a paciência se esgotando. Mas a convocação é legal. O conselho foi notificado. Vocês precisam estar lá. Após desligar, Lucas socou a mesa. Ele está blefando. Tem que estar. Isso é algum truque, alguma manobra legal ridícula do Afonso para nos assustar antes que a matéria do jornal saia. Talvez, disse Elisa, mas a convicção em sua voz havia desaparecido. Ela parecia mais velha. O peso das últimas semanas gravado em seu rosto. Ou talvez houvesse coisas sobre Ricardo que não sabíamos. Segredos. Que segredos? Pai me contou tudo. Eu era o herdeiro dele. Insistiu Lucas. Ele amava você, Lucas. Mas ele confiava em Léo, disse Elisa, a verdade amarga finalmente escapando. Ele confiava na competência dele, na lealdade dele. E nós pegamos essa lealdade e a cuspimos de volta na cara dele. Pela primeira vez, um vislumbre de dúvida, talvez até de arrependimento, passou pelos olhos dela. Mas foi passageiro. Rapidamente substituído pelo instinto de sobrevivência. Não importa, disse ela, endurecendo a expressão. Blefe ou não, nós vamos a essa reunião. E vamos expô-lo. Vamos usar a fraude que inventamos contra ele. Vamos desacreditá-lo na frente de todo o conselho antes que ele tenha a chance de falar. Se for uma guerra de narrativas, a nossa sairá por cima. Sim, concordou Lucas, agarrando-se àquele fio de esperança. Nós ainda somos os donos. Eu sou o CEO. Eles terão que nos ouvir. Nós vamos virar isso contra ele. Enquanto isso, no escritório de Afonso, Léo estava de pé. Vestindo um terno escuro e bem cortado que o advogado insistiu que ele comprasse. Era o terno de um homem no poder. Os auditores confirmaram tudo, disse Afonso, segurando um relatório grosso. Cada centavo. A validação do testamento de Miguel foi concluída esta manhã. Está tudo oficial. Você é, a partir deste momento, o acionista controlador da construtora Almeida. Léo assentiu, calmo. A raiva que o impulsionou havia se transformado em uma resolução fria. Eles virão para a reunião amanhã prontos para lutar, disse Afonso.
Eles tentarão destruí-lo com as mentiras que criaram. Eu sei. Disse Léo. E eles vão entrar naquela sala pensando que é o matadouro deles. Pensando que eu sou o animal a ser abatido. Ele se virou para o advogado, a luz do escritório refletindo em seus olhos, agora desprovidos de qualquer medo ou hesitação. Eles não percebem, continuou Léo, a voz firme e nivelada, que são eles que estão caminhando para o abate. E eu estarei esperando, com o machado na mão. Esta assembleia é uma farsa. A voz de Elisa ecoou na sala de reuniões silenciosa e cheia. Ela estava de pé, o rosto uma máscara de indignação justa. Lucas estava ao seu lado, emanando uma confiança frágil. Todos os membros do conselho e os principais acionistas minoritários estavam presentes, a tensão palpável. No fundo da sala, perto da porta, Léo observava em silêncio, com o Sr. Afonso ao seu lado. Fomos convocados aqui por um acionista oculto, continuou Elisa, com desdém. Mas todos nós sabemos quem está por trás disso. Um ex-funcionário desonesto, amargurado, que tentou fraudar esta empresa e agora, em um ato final de despeito, usa manobras legais para nos assediar. Ela olhou diretamente para Léo. Leonardo. Sua tentativa de desviar milhões foi descoberta. Sua licença compulsória foi um ato de misericórdia. Exijo que esta reunião seja encerrada e que ele seja removido da propriedade. Alguns membros do conselho murmuraram, parecendo confusos e desconfortáveis. A narrativa de Elisa era forte. Lucas deu um passo à frente. As provas contra ele são irrefutáveis. Temos documentos, registros. Até mesmo uma confissão parcial de sua negligência. Ele é um traidor do legado de meu pai. O ataque era direto, brutal e baseado em uma mentira completa. Eles estavam jogando sua última carta, tentando envenenar o poço antes que Léo pudesse beber dele. Quando terminaram, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhos se voltaram para Léo, esperando uma defesa, uma negação desesperada. Em vez disso, ele caminhou calmamente do fundo da sala até a cabeceira vazia da mesa de mogno. Cada passo era deliberado, silencioso. Ele não parecia um acusado. Parecia um juiz entrando no tribunal. Ele se virou para encarar a sala. Seus olhos passaram por Elisa e Lucas, frios e impenetráveis. Houve, de fato, uma traição, disse Léo, a voz clara e firme, cortando o silêncio. Houve fraude. E houve um desvio sistemático de fundos que levou esta empresa à beira da ruína. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Mas o culpado não sou eu. Senhor Afonso, a seu sinal, começou a distribuir uma pasta para cada pessoa na sala. A capa era simples: relatório da Auditoria Forense Independente. Construtor Almeida. A moção de Elisa para me remover é irrelevante, continuou Léo, o tom nivelado. Assim como sua posição como presidenta e a de Lucas como CEO. Porque, a partir de hoje, nenhum dos dois tem mais qualquer autoridade nesta sala. Ou nesta empresa. Elisa riu, um som estridente e nervoso. Do que você está falando? Nós controlamos as ações da família. Nós controlamos tudo. Você está enganada, disse Léo. Ele tirou um único documento de seu paletó. Um documento antigo, amarelado, com um selo oficial. Você controla as ações de Ricardo Almeida. 49%. Ele colocou o papel sobre a mesa. Eu, declarou ele, a voz ressoando com um poder que ninguém ali jamais ouvirá dele. Controlo as ações de Miguel Monteiro. 51%. O choque na sala foi elétrico. Um murmúrio incrédulo percorreu os presentes. Os rostos de Elisa e Lucas se transformaram de arrogância para confusão e, em seguida, para um pavor crescente. Impossível, sussurrou Elisa. Miguel não teve filhos. Léo a encarou, o peso de uma vida de humilhação se transformando em um momento de pura e inegável justiça. Ele teve um, disse ele. E você está olhando para ele. Isso é uma mentira. Uma fraude. Lucas gritou, a voz esganiçada pelo pânico. Ele apontou um dedo trêmulo para Léo. Ele falsificou esse documento. Ele está louco. Léo permaneceu impassível. O testamento foi validado pelo Tribunal de Justiça esta manhã, Lucas. O Sr. Afonso pode fornecer a documentação. Assim como minha certidão de nascimento original. Sr. Afonso, com um aceno de cabeça,
Projetou cópias digitalizadas dos documentos legais na tela principal da sala. O selo do tribunal, o brasão da República. Inquestionável. A sala inteira prendeu a respiração coletivamente. Mas mesmo que eu não fosse o acionista majoritário. Continuou Léo, o tom se tornando mais duro, os fatos contidos neste relatório seriam suficientes para encerrar seu reinado. Ele pegou um controle remoto e, com um clique, a tela mudou dos documentos legais para um fluxograma complexo. No centro, o nome de Lucas. Dele, saíam setas para uma dúzia de empresas de fachada com nomes exóticos. Vamos começar com a Innovate Future Solutions, disse Léo, a voz cortante como vidro. Uma startup de tecnologia na qual a construtora Almeida investiu R$7 milhões nos últimos 2 anos. Uma startup cujo único proprietário é Lucas Almeida. Através de uma holding nas Ilhas Cayman. Ele clicou novamente. Extratos bancários apareceram, mostrando as transferências. Ou talvez prefiram discutir a Dynamic Imports, continuou ele, implacável. Uma fornecedora exclusiva para o projeto do edifício central, que cobrou um superfaturamento de 300 em aço e vidro. O endereço fiscal da Dynamic Imports é uma caixa postal. Seu diretor é um primo distante de Elisa. A cada clique. Uma nova camada de corrupção era exposta. E-mails de Lucas ordenando a aprovação de pagamentos. Faturas falsas. Contratos fraudulentos. A auditoria forense não havia deixado pedra sobre pedra. O rosto de Lucas estava cinza. Elisa parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos, o corpo encolhido na cadeira. A fraude pela qual vocês tentaram me incriminar, disse Léo, virando-se para encará-los diretamente, a compra de um apartamento, a tentativa de transferência offshore. Era uma cortina de fumaça de vocês. Um truque desesperado para criar um bode expiatório enquanto a empresa que meus pais construíram afundava sob o peso da sua ganância. Ele fez uma pausa. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela respiração trêmula de Elisa. O jogo acabou, disse Léo, a voz agora baixa, mas carregada de uma finalidade esmagadora. Ele se virou para o conselho. Como acionista majoritário, minha primeira moção é a destituição imediata de Elisa Almeida da presidência do Conselho e de Lucas Almeida do cargo de CEO, por justa causa. Devido à fraude e má gestão. Ninguém se opôs. Ninguém ousou. Minha segunda moção, ele continuou, é autorizar nosso departamento jurídico a iniciar um processo civil e criminal contra ambos para reaver cada centavo desviado. A humilhação deles era total. Pública. Absoluta. Eles não eram apenas demitidos, eram marcados como criminosos na frente das mesmas pessoas que antes os reverenciavam. Era a punição que ele planejara. A destruição da única coisa que eles realmente valorizavam, sua imagem. Você não pode fazer isso. A voz de Elisa era um grito rouco. Desesperado. A reunião havia terminado. Os membros do conselho e os acionistas saíram em silêncio, evitando olhar para ela e Lucas, que permaneceram em seus lugares, paralisados pelo choque. Apenas Léo, Afonso e 2 seguranças estavam na sala. Eu não posso? Perguntou Léo, o tom genuinamente curioso. Ele se aproximou lentamente da mesa onde eles estavam sentados. Eu sou o dono da empresa. Eu posso e já fiz. A casa, a mansão, gaguejou Elisa. É nosso lar. Você não pode nos expulsar. A mansão não é de vocês, corrigiu Léo. Calmamente. Ela está no nome da construtora Almeida. Foi comprada como uma residência corporativa para a diretoria. E vocês não são mais a diretoria. Ele colocou uma notificação formal na mesa à frente dela. Vocês têm 48 horas para desocupar a propriedade. Após esse prazo, o que restar será descartado. Lucas se levantou de um salto, a fúria superando o medo. Seu desgraçado. Depois de tudo o que fizemos por você, o que vocês fizeram por mim? Interrompeu Léo, a voz cortando o ar. O gelo finalmente quebrando para revelar o fogo por baixo. Vocês me usaram como um servo. Roubaram meu trabalho. Tentaram roubar meu futuro. Tentaram me jogar na cadeia para encobrir seus próprios crimes. Não me fale sobre o que vocês fizeram por mim. Ele se virou para Elisa, o olhar fixo e penetrante. Você me chamou de peso morto. De erro. A verdade, Elisa,
É que eu era a única coisa que mantinha esta empresa de pé enquanto seu filho a saqueava. A lealdade que eu tinha era a Ricardo, ao legado dele. Uma lealdade que vocês exploraram até o último segundo. Léo, por favor. Sussurrou Elisa. As lágrimas que agora corriam por seu rosto eram reais, nascidas não do remorso, mas da perda total. Somos sua família. A palavra soou tão absurda que Léo quase riu. Vocês deixaram de ser minha família no dia em que decidiram que meu valor era menor que o de um carro esporte. No dia em que me mandaram servir champanhe para celebrar um sucesso que era meu. No dia em que tramaram minha destruição para salvar a si mesmos. Ele recuou um passo, a distância entre eles se tornando um abismo intransponível. Eu não quero nada de vocês, disse ele, a voz agora calma novamente. A tempestade passando. Não quero suas desculpas. Não quero seu arrependimento. Eu só quero que vocês saiam. Ele fez um sinal para os seguranças. Acompanhem a senhora e o senhor Almeida para fora do prédio. O acesso deles está revogado. Permanentemente. Lucas tentou resistir, mas o olhar dos seguranças o fez recuar. Elisa apenas o encarou, o rosto uma mistura de ódio e derrota. Enquanto eram escoltados para fora da sala de reuniões, passando pelo corredor onde antes governavam como reis. Eles não eram mais a poderosa família Almeida. Eram apenas duas pessoas caminhando em direção às ruínas de suas vidas, deixando para trás o homem que eles criaram, mas nunca conheceram. Então, o que vem agora, Sr. Monteiro? A pergunta de Afonso ecoou no antigo escritório de Ricardo. Léo estava de pé junto à janela. A mesma janela onde seu pai adotivo lhe ensinara sobre estrutura e fachada tantos anos antes. A cidade se estendia abaixo, cintilante sob o sol da tarde. Léo não se virou. Primeiro, vamos mudar o nome da empresa, disse ele. A voz firme. De volta para Almeida e Monteiro Construtora. É o que deveria ter sido o tempo todo. Um bom começo, disse o advogado, um sorriso nos lábios. Ricardo e Miguel teriam gostado disso. Depois, vamos cancelar o projeto Vistas do Atlântico, continuou Léo. É um monumento à vaidade de Lucas, construído sobre fundações financeiras podres. Vamos usar os recursos para limpar o terreno da fundição, como Ricardo e meu pai pretendiam, e então construir algo útil. Moradia de verdade, não palácios no céu. Havia uma calma nele. Uma certeza que ele nunca tivera antes. O turbilhão de raiva e dor havia passado, deixando para trás um propósito claro. Eles se foram, disse Afonso, suavemente. Eu vi os caminhões de mudança deixando a mansão esta manhã. Eles não lutaram. Não havia mais nada pelo que lutar, disse Léo. O dinheiro que eles não esconderam offshore foi congelado. Suas reputações foram destruídas. O jornal fez um trabalho completo. Ele finalmente se virou, encarando o velho advogado. O poder deles não estava em quem eles eram, mas no que eles projetavam. Eu simplesmente quebrei o projetor. Afonso assentiu. Você os deixou com nada. É um destino mais cruel do que a prisão, para pessoas como eles. Léo caminhou até a grande mesa de mogno e passou a mão sobre a madeira gasta. Ricardo me perguntou uma vez o que eu via daqui. Eu disse prédios. Ele sorriu, uma memória agridoce. Ele disse que via estrutura e fachada. E o que você vê agora? Perguntou Afonso. Léo olhou de volta para a cidade, para o horizonte de concreto e vidro. A raiva que o impulsionara, a dor que o definirá. Haviam servido ao seu propósito. Eram o combustível para sua revolução, mas não eram quem ele era. Eu vejo um legado, disse Léo, a voz ressoando com uma nova força. Um legado de dois pais. Um que me deu a vida, e outro que a salvou. Um que me deu a estrutura, e outro que me ensinou a protegê-la. Ele se virou para Afonso. A paz em seu rosto era real, conquistada a duras penas. O peso de ser o filho adotivo, o agregado, havia finalmente sido levantado. Ele não estava mais definido pela aceitação ou rejeição deles. Ele estava definido por suas próprias ações. Por seu próprio nome. A era da exploração acabou, declarou ele, ecoando suas próprias palavras da sala de reuniões. Agora, é hora de construir. Ele não estava mais se escondendo nas sombras, consertando os erros dos outros. Ele estava no centro de seu próprio mundo, pronto para erguer algo novo,
Algo forte, algo que durasse. Algo que fosse verdadeiramente seu. Léo não apenas recuperou seu direito de primogenitura, mas também se libertou das correntes emocionais que o prendiam. Ao cortar os laços com sua família tóxica e abraçar sua verdadeira herança, ele completa a transição de vítima para mestre de seu próprio destino. O final oferece uma profunda sensação de justiça e um novo começo, satisfazendo a necessidade do leitor por um fechamento completo e uma vitória inquestionável do protagonista.